OAB TV está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre o mercado imobiliário, os serviços extrajudiciais e as oportunidades para a advocacia nesse setor em constante crescimento. Nosso convidado é o advogado e especialista em direito imobiliário e extrajudicial, Dr. Rui Barbosa, que também é conselheiro seccional e vice-presidente do Orçamento e Contas da OAB Paraíba. Vamos entender como o advogado pode atuar para garantir segurança jurídica nas transações e como esse mercado pode abrir portas para novos negócios na advocacia. Fique com a gente, porque o OAB TV já começou. Hoje recebo o advogado Rui Barbosa. Seja muito bem-vindo, doutor Rui Barbosa. Esse aqui é o OAB TV e é um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço o espaço, Germana, saúdo a todos aqui e o prazer de estar aqui e poder trazer esclarecimentos e informações a respeito do direito imobiliário e extrajudicial para toda a advocacia que nos acompanha no OAB TV. Vamos começar perguntando como que o advogado pode se preparar para atuar no mercado, no extrajudicial, na advocacia extrajudicial. Eu acredito, Germana, que o melhor preparo é sempre estar em constante atualização, tendo em vista que o mercado extrajudicial, existem diversas portas e oportunidades por aí. Então, eu acredito que é sempre essas atualizações que vêm sendo trazidas pelo próprio extrajudicial dentro do Código de Normas ou modificações do CNJ para nos preparar. É se atualizar que aí a gente vai estar sempre pronto para atuar no mercado. Para você, quais são as vantagens e desvantagens de atuar nessa área, nesse nicho, no extrajudicial? Eu acredito que o extrajudicial, ele nos traz a celeridade que o nosso cliente precisa, traz a economicidade dos atos, bem como traz a segurança jurídica necessária para que o nosso cliente se sinta bem e a gente possa concluir os serviços, os atos de forma transparente e segura. Levando em consideração que nossa TV é aberta, vamos explicar para o público em geral e para o jovem advogado o que de fato é uma advocacia extrajudicial. A advocacia extrajudicial, na minha visão, ela trata-se daquela atuação em que você está fora da judicialização dos atos, procedimentos, certo? Quando se busca resolver tudo isso fora da judicialização, como podemos dizer. Então, a advocacia extrajudicial, ela traz um nicho de, vamos dizer assim, uma advocacia preventiva, em muitos casos, né, por assim dizer. Como você considera o cenário imobiliário de João Pessoa? Como é que você vê esse cenário hoje? Tanto do ponto de vista da advocacia extrajudicial como imobiliária, eu vejo isso com bons olhos. A expansão do mercado imobiliário, ela nos traz diversas possibilidades, porque a atuação extrajudicial, ela vem desde uma análise pré-contratual daquela negociação até mesmo uma diligência inicial sobre o negócio que o seu cliente quer fazer, entre outras questões. Então, eu acredito que essa expansão traz muitos benefícios e oportunidades para a advocacia. Para você, quais são os cuidados que o cidadão, o consumidor, tem que ter ao entrar numa transação imobiliária? Eu acredito que o primeiro passo é fazer uma análise prévia daquela negociação, ou seja, diligências prévias sobre aquele imóvel que ele pretende negociar ou qualquer outro bem nessa área extrajudicial que se busque trabalhar. Então, assim, com a ampliação do mercado, traz essa oportunidade de negociação. Entretanto, é necessário que se tenha uma observância a todas aquelas cláusulas necessárias dentro do contrato, bem como a segurança jurídica de cada negócio. Então, para isso, a gente faz uma diligência, a gente chama de due diligence, tá? Onde faz o levantamento de todas as informações. Então, eu acredito que para um negócio de compra e venda, seja qual for imobiliário seguro, a gente precisa buscar informações anteriores a essa negociação, evitando, assim, problemas futuros. Eu sempre gosto de falar aqui no programa da prática, do seu dia a dia no escritório. Quais são as principais pegadinhas que você vê seu cliente caindo numa negociação imobiliária, na compra do imóvel, também os corretores, né? Às vezes eles também são vítimas de golpes. Então, quais são no dia a dia os principais casos? Eu acredito que um dos maiores casos é a falta de regularidade nessas negociações. Por muitas vezes os nossos clientes eles não nos procuram antes de fazer essas operações e acaba que isso gera, por muitas vezes, problemas futuros. Por quê? Porque eles não analisam aquilo que estão contratando
E isso traz sérios prejuízos no ponto de vista da regularidade. É onde eu acredito que a gente encontra mais problemas e dificuldades hoje na questão imobiliária, né? Se a gente tem análises, estudos da ANOREC que apontam que mais de 50% dos imóveis brasileiros encontram-se irregulares. Então, se não houver aí uma análise prévia, um acompanhamento de um profissional especializado, o cliente tem tudo para ter um prejuízo ou um dano futuro nessa negociação. Vamos mudar o foco agora para o advogado imobiliarista, o advogado que atua nessa área. Quais são os cuidados que ele tem que ter ao orientar um cliente? Eu acredito que o ponto principal é trazer o cliente para essa cultura da análise prévia. Ou seja, como foi falado um pouco anteriormente, a questão do levantamento de informações desses bens que ele tem a possibilidade ou pretende adquirir, fazer uma análise documental, registral através do cartório e todo um histórico do bem que ele pretende negociar para poder trazer essa segurança na operação que ele pretende fazer. Então, pessoal, no direito imobiliário, prevenir é bem melhor do que remediar. O custo financeiro, o prejuízo é enorme quando negociamos com empresas que não estão saudáveis financeiramente. Então, tem métodos de busca pelo CNPJ, não é isso, doutor Rui? Isso. E a gente pode pesquisar essas empresas, se seria um bom negócio a gente estar contratando, estar comprando esse imóvel, estar alugando esse imóvel. Qual é, o histórico da empresa. E para isso, vocês podem contar com profissionais, advogados e profissionais que fazem essa análise para vocês. Só que, às vezes, a gente sabe que o consumidor, ele quer economizar, quer comprar um imóvel de grande valor, mas economizar nesse serviço, que pode ter um grande custo, não é isso, doutor Rui? Isso, exatamente. Se você observar, o custo de uma análise prévia, ela é bem inferior a um percentual do valor do imóvel. Geralmente, cobra-se aí, pelo menos da minha área de atuação, um percentual mínimo sobre esse valor para que a gente possa fazer essa análise. Então, isso pode evitar prejuízos futuros e danos patrimoniais, fiscais, a quem pretende fazer qualquer operação financeira imobiliária. Rui Barbosa, além do processo de compra e venda, onde que um advogado imobiliarista ele atua? Diversas formas, como eu falei anteriormente, tem a questão da análise prévia do contrato, a due diligência, tem a questão de regularização imobiliária, que são diversas as formas atualmente que a gente pode trabalhar com isso, né? Então, assim, desde a constituição até mesmo trabalhando para empresas construtoras, você pode trabalhar desde a constituição de uma incorporação ali, auxiliando, assessorando empresas, bem como clientes, pessoas físicas que querem adquirir imóveis. Vamos lá, um cliente, um cidadão comum que quer vender seu imóvel, mas ele percebe que ele está irregular, que está de um parente ou em nome, é apenas uma promessa de compra e venda. Qual o primeiro passo que ele tem que tomar? O primeiro passo que eu acredito é buscar informações sobre esse imóvel, tá? Informações cartoriais sobre esse imóvel, e aí, diante disso, dessas informações pertinentes, verificar qual o tipo de regularização que deve se propor para esse cliente, para que ele possa não perder valor sobre esse imóvel, tendo em vista que a irregularidade ela reduz o valor, né, do bem. Então, buscar fazer todo esse levantamento e qual a propositura correta dessa regularização para que ele possa, sim, fazer essa operação de forma segura. E é um mal do brasileiro deixar tudo para a última hora. Não vou vender um imóvel agora, vou regularizar quando for vender. E o que acontece não é um processo rápido, não é um processo imediato. E aí a gente acaba perdendo o comprador, gerando toda um conflito aí, não é isso, doutor? Isso. Porque acaba que muitas vezes o cliente que está querendo adquirir o bem, ele já tem uma previsão do que ele quer, muitas vezes ele está ali na pressa, afobado em adquirir o imóvel, então ele não tem a disponibilidade de aguardar que essa regularização aconteça. E como a doutora Germana bem falou, esses procedimentos eles têm prazos para ser cumpridos, sejam judiciais ou extrajudiciais, como a gente está falando aqui. Então, necessariamente, a gente precisa seguir um trâmite para que isso aconteça. E muitas vezes o cliente que vai adquirir não está ali disposto a aguardar esse procedimento, esse prazo para poder adquirir. É isso aí. No próximo bloco, vamos falar sobre como o advogado pode ampliar sua atuação no extrajudicial e explorar as tendências que estão transformando esse mercado. Não saia daí. A OAB TV volta já. Não
é um caso isolado. O racismo faz muito mal à saúde, principalmente na vida de mulheres negras. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele é professor de arte, literatura, música. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Estamos de volta com o advogado Rui Barbosa, falando um pouco sobre o direito imobiliário e extrajudicial. Com o tempo, estamos vendo muitas atualizações legislativas incentivando a solução extrajudicial em cartórios, inventários extrajudiciais. Agora, temos que os inventários extrajudiciais podem acontecer até com o menor. Como você vê tudo isso? Eu acredito que desde a pandemia, podemos dizer assim, anteriormente à pandemia, métodos alternativos de resolução de conflitos já vinham sendo criados. Dentro disso, podemos observar, como você falou agora, o inventário que já existia, houve a inovação com menores, desde que o Ministério Público acompanhe e todos estejam de acordo. Tem a questão do uso capião, adjudicação compulsória, reurb. Então, os procedimentos são os mais diversos e essas são ferramentas que trazem, como eu disse, vantagens, tanto para a advocacia como para o cliente. Então, eu vejo com bons olhos toda essa atuação, tanto da justiça, trazendo esses métodos alternativos, como para nós, que podemos, como eu posso dizer, angariar, ganhar honorários com os mesmos custos judiciais, mas de forma mais célere e mais tranquila. Você acha que a burocracia e os altos custos corroboram para a irregularidade dos imóveis? Sim, sim. Acredito, doutora Germana, que os altos custos que pagamos, isso é uma das formas que as pessoas tentam, de certa forma, burlar aquilo ali. E é tanto que o que podemos analisar nos estudos que se apresentam é que a maioria das irregularidades são exatamente isso. Imóveis de compra e venda, contratos de gaveta que as pessoas não vêm a fazer escrituras, registro dessa para transferir a propriedade. E permanecem apenas com a posse, porque muitas vezes acreditam que esse contrato dá o poder a elas de ter o domínio do bem. Sim, a posse, não a propriedade. E agora vamos entrar no campo da Ordem dos Advogados. Gostaria de saber um pouco da sua história. Como você conheceu a Ordem? Qual o papel da Ordem dos Advogados na sua vida profissional? Bem, Germana, eu me formei em 2018, 2019, tive a oportunidade de passar na OAB e poder ingressar nos quadros da Ordem. E a partir daí iniciou-se uma caminhada, onde em 2020, 2021 ali eu pude realmente conhecer internamente a Ordem. Em 2022 passei a integrar uma das comissões, que é exatamente Direito Notário Registral, como secretário-geral da época. Passado algum tempo, consegui aí galgar o caminho até a presidência da comissão, onde atuei durante 1 ano. E atualmente, durante a campanha, todo esse contexto de presidente me qualificou no Estado para que eu pudesse também ser um representante. E assim, ingressei como conselheiro estadual, hoje vice-presidente de Orçamento e Contas, uma responsabilidade nossa de estar lá. Mas assim, acredito que os quadros da Ordem, ele nos agrega muito valor profissional, porque é uma oportunidade de muito network, conhecimento, conhecer pessoas que vão abrir portas para você, para poder também te ajudar nesse caminho. Então, a OAB, para mim, tem sido uma ferramenta de conhecimento,
parcerias, networks e muitos amigos construídos nessa caminhada. Então, assim, eu não venho de família jurídica, por assim dizer, eu sou o primeiro advogado da família, mas venho tentando galgar esse caminho de forma positiva, construtiva e fazendo muitos amigos, que é o que a gente leva dessa vida, é o que a gente realmente vive e constrói. Que legal. Então, conta pra gente um pouco qual é o seu papel como conselheiro estadual e também como vice-presidente do Orçamento e Contas da OAB Paraíba. A doutora Germana também é uma excelente companheira de conselho, né? Então, lá no conselho, faço parte da segunda Câmara também, onde julgamos processos, recursos éticos que vêm do TED para a gente. No conselho, a gente julga aí pautas diversas, né? Vamos dizer assim, uma posição difícil, por muitas vezes, que a gente tem que julgar colegas dentro daquele conselho, mas são atribuições da nossa jornada, dessa representação que a advocacia nos escolheu. Então, é um mister que eu digo assim, tem o ônus e tem o bônus, mas eu acredito mais no bônus de tudo isso, que é construir essas amizades dentro do conselho, esse poder de, juntos, poder tomar decisões que modifiquem o dia a dia da advocacia, não apenas julgar amigos, mas julgar, construir procedimentos, como foi a questão do protocolo da advocacia feminina que aprovamos no Conselho. Então, assim, são medidas que precisam ser adotadas e estamos ali para representar toda a advocacia paraibana. Quero parabenizá-lo pelo seu papel. Não é fácil a gente equilibrar o papel de escritório e também, né, com a ordem, um trabalho que a gente sabe que é gratuito e é voltado tanto para a população quanto para os advogados. Vamos finalizar primeiro com uma mensagem para a população, que é falando sobre as novidades, a tecnologia, a facilidade por meio de sites que a gente tem para ter as certidões, matrículas dos imóveis. A gente sabe que através de sites a gente vai comprar um imóvel, já dá para ver se pela matrícula aquele imóvel é daquela pessoa que está dizendo que é. Então vamos falar sobre isso e depois uma mensagem para você, jovem advogado. Então, eu acredito que essas ferramentas, né, como você bem falou aí, tem a questão hoje do e-notariado. Atualmente, há alguns dias, foi disponibilizada também a ferramenta de consulta de escrituras públicas por parte do cidadão. Então, cada dia essas ferramentas vêm a trazer pontos positivos para a nossa atuação, facilitando assim, de certa forma, descentralizando esse trabalho que nós, por muitas vezes, para tirar uma certidão no cartório, temos que aguardar 3 dias. Então, via ONR, via plataforma, a gente consegue ali em 1 dia, no máximo 2. O custo é um pouco diferenciado, elevado, mas em compensação você tem um serviço na mão. Então, acredito que o avançar dessas plataformas vem de forma positiva para o nosso dia a dia, como advocacia, como representantes dos nossos clientes, né? E para o jovem advogado, aquele que está saindo da universidade agora, sem saber qual área vai atuar, deixa uma mensagem sobre a sua área, a nossa área, que também é minha, qual, né, o ponto positivo e maravilhoso de atuar na área imobiliária. Quando eu iniciei minha advocacia, meu sócio Gustavo Moreira, ele sempre me falava muito sobre faça tudo que você vai encontrar o que você se identifica. Mas anteriormente, a advocacia, eu já era corretor de imóveis, já atuava na parte de direito condominial. Então, para mim, o extrajudicial já fazia parte da minha vida. Então, foi mesmo tendo que abraçar as nuances para entender o que eu gostava, eu já tinha uma direção. Então, para o jovem advogado, eu trago isso do ponto de vista da persistência. A advocacia é persistência, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, aproveite o caminho, vá aprendendo, vá construindo amizades, network, parcerias, porque é possível sim alcançar aquilo que você quer, mas com muita disposição, muita coragem, sem desistir. Porque eu acredito que essa a persistência, o dia a dia do advogado é persistir, é vencer a luta diária, que não é fácil, como a doutora sabe, né? Isso aí. E para falar com o senhor, perguntar algumas perguntas sobre direito imobiliário, onde a gente se encontra? Qual o seu Instagram? Meu Instagram é ruibarbosa.adv. Qualquer dúvida, estarei lá à disposição para poder esclarecer. E assim, estou sempre pela OAB, estou sempre participando de eventos aí no meio da jovem, estou sempre tentando agregar amizades junto à profissão. Então, o que precisarem, fico à disposição de todos. Eu falei que hoje seria uma entrevista extraordinária, prática, informações práticas do dia a dia, que a gente precisa, assim, para ontem.
E agora estamos encerrando. Gostaria de agradecer a sua participação ilustre aqui do nosso programa com um tema muito relevante e dizer que as portas estão abertas para você. Eu quem agradeço a oportunidade, Germana, e digo que é motivo de honra poder estar aqui na OAB TV trazendo essas palavras para o jovem advogado, para o advogado que atua na área imobiliária e extrajudicial. Então contem conosco, contem com a OAB e o que precisarem, fico à disposição. O OAB TV fica por aqui. E você que nos acompanha pode seguir o @OABPB nas redes sociais para acompanhar toda a programação do mês da advocacia. Até a próxima!